Olá, meus amigos Miriam Alves e Oswaldo de Andrade. Olha só, Oswaldo de Andrade, ó. Estou te chamando de Oswaldo de Andrade, Oswaldo de Camargo, né? Não, nunca serei Oswaldo de Andrade, não. Mas você também Eu é não gente. vou me casar com a Tarsila Amaral nunca. Mas enfim, é pela genialidade, é tudo pela genialidade. Mas enfim, olha, uma alegria imensa estar aqui com vocês. E eu acho que a Pia Araxá ganha muito, né, com as suas presenças. E eu agradeço demais vocês terem aceitado aqui, estarem conosco nessa 10ª Fria Araxá. A gente está falou um pouco nesses dias todos que passaram sobre a abolição, a independência, né, e amarrando isso à literatura, né, de uma maneira geral. Né, a literatura fazendo o contorno, a liga, com relação a essa questão. Né? Nós tivemos há alguns dias o aniversário da abolição da escravatura, né? 134 anos. E que abolição é essa, né? Será que essa abolição aconteceu mesmo, né? E o pós-abolição, quer dizer, o 14 de maio, e a abolição que é o dia do aniversário também do Lima Barreto, né? Nasceu também no dia 13 de maio de 1881. Falamos um pouco também da questão da independência, né? Que independência veio ao Brasil, está completando 200 anos. Né? Tivemos duas pessoas homenageadas na Fria Araxá, e a patrona, que é a Maria Firmina dos Reis. A gente trabalhou no sentido de conversar sobre a importância dessa mulher na literatura, né? O seu romance, que é o Úrsula, né, que é a sua obra principal, romance Úrsula. O Itamar Vieira Júnior, que é talvez o autor mais festejado da literatura brasileira dos últimos tempos, com Torto Arado, um livro não só muito editado no Brasil, talvez o mais lido do último ano, mas também no exterior, né? E aí a vinda de vocês, a gente pensa a gente dar curso a essa conversa, mas pegando a experiência de vocês, né, a força poética, enfim, todo esse legado de histórias e de resistência, talvez, né, ou resiliência, e aí com duas feras na poesia, né, a Miriam e você, Oswaldo. Então, eu queria, como um bom cavalheiro, começar essa conversa, esse bate-papo. Aqueles que a gente tinha lá atrás, Oswaldo, na sua casa, né? Regado a cuscuz paulista, né? Enfim. Então, eu queria... E uma taça de vinho também. É verdade, tinto, vinho tinto. A Miriam não pegou essa Sim, parte. chileno de preferência. A Miriam não pegou essa parte nossa, Oswaldo. Do vinho Era tinto, muito... não. Mas eu também já fui na casa do Oswaldo, aquelas maravilhas de livro, aqueles papos de literatura. Agora, tá me devendo cuscuz paulista com vinho, tá, Oswaldo? Isso era digníssima dele que fazia, para desespero do Oswaldo, que ficava com ciúme, que ela fazia cuscuz paulista e tal, enfim. Mas boas lembranças, né? Boas Excelente. lembranças. Mas, enfim, eu vou pedir a Miriam para fazer uma breve apresentação para a Fria Araxá, já agradecendo demais a sua presença aqui. Falar um pouco desse início do seu processo literário, né? A Miriam é poeta, está com um livro agora, reunião de suas poesias. Acho que é um trabalho bem interessante, mostrando aqui, para que as pessoas possam ver e consumirem, comprarem e correrem atrás da Miriam para pedir o autógrafo. Então, eu queria que você falasse um pouco de você, Miriam, e dissesse como é o teu modus operandi de criação literária. Você
cria em qualquer lugar, você tem seus momentos, digamos, exclusivos, reservados, no seu gabinete, ou como é que você faz? Bom, primeiro, bom dia, né? E é um prazer para mim muito grande estar aqui com Oswaldo de Camargo. Quando você pergunta da minha trajetória, Oswaldo de Camargo teve um papel muito importante nessa trajetória. Lá nos idos de Quilombos de Caderno Negro, a gente discutindo literatura, o que é poesia, que não sei o quê. Eu, nova, assim, nossa, muito querendo saber de tudo, entender um pouco. Nova e bocuda, né? Bocuda ainda continua, nova não. Aí, assim, nova deixei de ser. E eu tenho, assim, a presença de Oswaldo, de Paulo Colina, de Abelardo, de Cuti, como uma grande escola, né? E uma grande escola na qual eu aprendi muito sobre literatura e muito sobre poder discutir sua opinião, né? Porque haviam discussões de literaturas e era uma coisa importante. O Oswaldo, com toda a experiência dele, a vivência dele, outro ícone na minha vida também é Carlos Assunção. E assim, discutindo com a gente de igual para igual, de igual para igual. A sabedoria dele, os conhecimentos dele, eu aprendi muito. Quando fui na casa dele, eu vi aqueles livros assim, de todo... Nossa, como tem nego que escreve. E eu ali com os meus 30 e poucos anos, 30 e poucos anos, pouco sabia de tudo aquilo. Eu sabia, porque na minha casa tinha livros, mas eu não sabia de tudo aquilo, né? E foi muito importante. Agora, a sua segunda pergunta, como que é o processo criativo? Atualmente, eu digo que eu aprendi alguma coisa não, com a Carolina Maria de Jesus, que na leitura do diário dela, ela diz assim: eu quero ser escritora, eu sou escritora, e eu estou escrevendo e a velha Eunice quer pão. Eu encontro uma mulher negra, não tenho a mesma origem humilde que Carolina, são outros momentos na vida, mas enquanto uma mulher negra, a gente vai ser, eu uso como metáfora, a gente vai ter sempre uma velha Eunice pedindo pão na hora que você quer escrever. Existe um pouco de diferença entre o escritor e a escritora. A escritora, ela é a escritora, é a mãe, e é aquela que ainda faz assim o anteparo entre as crianças e deixa o papai trabalhar. E enquanto escritora, não tem ninguém que faça isso, deixe mamãe trabalhar. Mamãe tem que parar para poder dar a atenção a outras situações. Bom, no começo eu escrevia muito de madrugada. Eu sempre fiz o emprego depois do meio-dia, porque eu escrevia à madrugada, dormia e depois ia trabalhar. Essa era a minha... Inclusive, eu ainda tenho essa prática, né? Mesmo não precisando mais trabalhar de madrugada, trabalhar porque eu sou aposentada, mas assim, escrever de madrugada. Mas eu aprendi a escrever na madrugada para poder dar conta de dia de todos os velhonices querendo pão, né? Projetos. Atualmente, eu comecei como poeta, né? E olha só, existe uma coisa na minha biografia que eu preciso arrumar, que diz que eu comecei em Cadernos Negros. Na verdade, eu comecei em Axé, uma antologia que foi organizada pelo Paulo, pelo Colina, e foi em Axé. E as pessoas não me conheciam
muito. Eu conheci o Jamu Minca, na verdade, eu conheci a namorada do Jamu Minca e mostrei meus poemas e ela me apresentou o Jamu. E o Jamu levou meus poemas para a organização do Iaxé. Eu sempre falo que minha biografia diz que os meus primeiros poemas saíram em Cadernos Negros número 5. Não, meus primeiros poemas saíram em Axé, no mesmo ano, 1982. Mas Iaxé foi publicado antes. E aí eu passei agora, eu publico. Aí, nossa, foi muito importante ter encontrado. Eu coloco Cadernos Negros como uma escola, né? Com tudo que rolou, que rola, que rolou, as discussões de literatura, as quizila, é e não é, sabe? Tudo isso, gente, eu não. Tudo isso vale uma universidade para mim, tudo isso vale uma escola. E esses novos escritores e novas escritoras surgindo, elas ainda têm um lugar para exercitar, para acertar e para errar, que é Cadernos Negros. Porque a ideia que se tem de escritor é que a gente senta, né, baixa o santo, você escreve, aí vem aí sai bonitinho já, assim, né, lindinho, sem nada, borrão, aí você entrega para a editora e vira best-seller. Não é. É muito exercício, é muito não gostei, é você mostrar para as pessoas que acham que você não é escritora, que aquilo não, e você não desistir e continuar se aprimorando. Então, na minha carreira atual, eu tenho 9 livros individuais, sendo 2 romances, 2 contos, uma reflexão, 2 livros de autoral de poemas, sendo poemas reunidos, a junção de todos os poemas que eu publiquei por aí pela vida. São 317 poemas publicados, a maioria em Cadernos Negros, do Axé, lógico, e em revista, porque se era uma coisa que eu e ainda tenho, é assim, para publicar, eu publico, sabe? Não importa. Na revista americana, que saiu agora, pediu para publicar inédito, publico. Eu me espalho, porque literatura se faz escrevendo e publicando. E levando as críticas, né, que eu chamo de pancada, e abraços também, muitos. Eu tive no Ler Agora. Gente, você vê a juventude, aquela molecada, 16, 18 anos, aplaudindo, gritando, felizes depois que eu declamei Fumaça. Fumaça tem 40 anos esse poema. E estava falando com uma juventude de 16. É isso, Tom. Qualquer coisa que você pergunta, eu deslancho. Você é uma universidade, como você estava falando aí, você é uma universidade, porque Universidade de Seu Osvaldo. Eu, hein? é, Oswaldo já é a cátedra. Mas não, é que você fez um resumão, né, dessa, e revelou aí, Fiz um resumo. na verdade até revelou aí a sua estreia literária, né, em si. É muito interessante a gente pensar nessa. E eu estava aqui querendo lembrar dos encontros na casa do Oswaldo, era o Paulo Colina que estava lá sempre nesses encontros na casa do Oswaldo. E é como você falou, aquilo é um templário, né? A casa do Oswaldo é um templário. Você entra ali, vai encontrar. É uma energia extraordinária. Não é isso, Oswaldo? Nessa energia? Eu fico muito feliz com essa ideia de que eu tive alguma importância na vida da Miriam, na vida literária da Miriam, etc. Agora, Jaime, posso falar já? A palavra é sua. Então, Tom, eu me apeguei muito ao título. Quem tem medo dele? Ninguém tem medo do escritor negro. A minha pergunta é o seguinte: o que é o escritor negro? Será que nós podemos dizer que a pessoa que escreve
é escritor? Ou escritor, num sentido rigoroso, seria o que você é? Vive de escrever. Está sempre cogitando em novos projetos, oferece todo o seu trabalho, tudo visando a divulgar o que ele quer. Eu acho que a maior parte de nós são pessoas que escrevem. Num país em que 3% de pessoas apenas leem um livro, e veja lá como é que lê, se entender o que lê, é dramático ser escritor. Veja o caso da Maria Firmina, 100 anos esquecida, 100 anos sem mencionar o nome dela. Em 1937, saiu um livro chamado Mestre Cuia, Contos do Tempo da Escravidão. O nome do autor é Ignácio Raposo. Há 2 volumes para serem vendidos na estante virtual. Eu li esse conto, que por sinal é bem longo, e lá aparece um momento em que um preto analfabeto, que era escravo, não sabia ler, muito esperto, muito safado, resolveu dar aulas para outros negros. Há um certo momento em que ele cita a Maria Firmina. Por que eu não posso dar aula? Se a Maria Firmina deu e ela se tornou, etc. Ele começa a dar aula para todo mundo, sem saber ler. Bom, não vou contar, é bom, vale a pena ler esse livro, Mestre Cuia. E, para terminar essa história toda, o castigo que ele vai receber é a carta de alforria. Ele é castigado sendo alforriado. A liberdade para ele foi um peso. Ele não tinha mais aquela garantia da comida, da casa, etc. Bom, mas não é esse o assunto. Mas eu adorei. Eu seria outro homem se não escrevesse. A literatura foi que me tornou uma pessoa que sou hoje. Se é que eu sou alguma coisa. E a meta do que eu escrevo é conseguir alegria. Eu tenho milhares de motivos para ser uma pessoa triste, porque eu perdi a mãe com 6 anos, o pai com 7, fui criado em internatos, tentei ser padre, fui barrado. Então, eu teria todo motivo para ser uma pessoa magoada, triste, macambúzia, como dizem, mas não sou, não. E eu atribuo esta fortaleza que eu acho que eu tenho hoje, aos 85 anos, à literatura. Digo mais, a literatura me salvou. Eu comecei a escrever com 16 anos, depois de ler Castro Alves, Cruz de Souza, não na íntegra, em antologias, só mais tarde eu vou ler na íntegra. Mas então, em momento de crise que eu tive com 17 anos, foi a literatura em que me refugiei. Literatura e a música. Eu me considero um escritor, um homem que escreve, melhor dizendo, que o grande sonho era ser músico. Então, eu trago para a minha literatura, em toda ela, sobretudo nos meus romances, por sinal, nos meus romances, não, nos meus contos e novelas, por sinal que eu tenho notado que a nossa literatura quase sempre ela é lembrada como uma literatura feita por pessoas que escrevem poemas. Nós também temos uma prosa, tá aí a Conceição Evaristo, tá aí agora a Miriam. Estou eu, o oboé, o carro do êxito. Né? Então, eu acho o seguinte, é necessário darmos, de fato, um relevo ao que se escreve em prosa. E, na verdade, quando eu ponho em xeque a palavra escritor atribuída a todas as pessoas que escrevem, eu não considero que é escritor só o fato de escrever, não se torna escritor só o fato de escrever. Assim como o professor, ele é professor porque leciona, dá aulas, ensina,
Assim como o músico é aquele que até o cigarro que compra, a cachaça que bebe, o aluguel que paga, ele com a música, escritores de verdade que nós temos como negros, que poderiam dar medo, é o Lima Barreto. O Lima, de fato, viveu da escritura, de escrever. Entende? Então, eu acho o seguinte, é necessário nós revermos e se tornar, de fato, essa palavra escritor uma palavra legítima para quem está escrevendo. O fato de eu escrever, como tanta gente, um poema nos cadernos negros, como não vou citar o nome, por sinal era uma moça muito bonita, e por ser bonita casou-se rapidinho e deixou a literatura, deixou de escrever. Então, isso não considera, eu não posso dizer que sou escritor, porque eu escrevi um poema, porque há 40 anos eu publiquei um texto nos cadernos negros, porque eu escrevi, como Charley Galvão, um livro de poemas, eu sou escritor. Não sou escritor. O escritor é obcecado pela escrita, para ser melhor, para aprofundar, para ir longe, tudo dentro da palavra. Eu escrevi um verso, depois de tanto matutar aqui comigo, eu resolvi o seguinte: eu tenho obsessão para ser ou não ser um escritor negro. O que é um escritor negro de verdade? Aí eu entro com o CUT, o nosso querido amigo Luiz Silva, que a Miriam citou, que ele está afim de achar que a palavra para nós, literatura negra, é a correta, a que deve ser usada e não afro-brasileira. Estou falando isso para ser discutido depois, não agora, não hoje. Isso é para uma roda de discussões afro-brasileira ou negra. E eu tenho um verso que eu acho que ela barra a qualquer pessoa que não seja negra a possibilidade de fazer uma literatura chamada de negra. Minha alma mostrou-se inesperadamente e fugiu, brilhou sobre o negror do meu corpo. Um branco jamais poderá escrever esse verso, porque ele não tem o negror no seu corpo. Mas, na verdade, eu sou um escritor que estou procurando, sou um homem que escreve, estou procurando, sobretudo, o poder da alma do negro. O racista, o preconceituoso, na verdade, o que ele quer é que o negro não mostre a sua alma. E a melhor maneira de um negro mostrar a sua alma, para mim, na minha concepção, é a literatura. Desde que Luiz Gama, em 1859, no mesmo ano em que sai Úrsula, que aqui está um facsímile de Úrsula, que não quis, ou teve receio, ou teve medo por ser mulher, por ser negra, de pôr o nome dela no livro, então ela põe apenas romance original Brasileiro. Maria Firmina. Então, eu acho que no mesmo ano em que o Luiz Gama lança Trovas Burlescas, sai no Maranhão o livro da Úrsula. No mesmo ano, isso é muito interessante. São dois inícios, porque eu considero pessoalmente, quero que se discuta isso futuramente, que a nossa literatura, de que a Miriam falou, de que o Paulo Colina escreveu coisas maravilhosas, de que a nossa literatura chamada de negra vai começar no 90º verso do Luiz Gama, em 1859. Se negro sou ou sou bode, pouco importa. O que isto pode? Esse bode aí, misturado com o negro, é o caboclo. Pode ser até o negro que é misturado, ele era naquele tempo chamado de bode, etc. Eu não vou agora falar sobre a história da literatura negra, nada disso, que é bobagem. Eu só digo o seguinte: dois inícios, é bom relevar isso. No Maranhão, a Maria Firmina
sai em 1859 com Úrsula, que vai ficar mais de 100 anos esquecida. Hoje se fala muito da Maria Firmina, mas a minha pergunta é o seguinte: quem conhece Maria Firmina? Quem lê Maria Firmina? Quem tem Maria Firmina? Então, esse é o destino do escritor negro. Geralmente, fala-se sobre o autor, não se lê o autor e apenas se traçam, se fazem louvores, análises, sobretudo resvalando para alguma coisa marginal. Bom, estou falando demais já. Eu gostaria de citar aqui, já que o tema seria quem tem medo do escritor negro, Pude fez uns versos chamado Medular. Todo mundo tem medo da vingança do preto. Até o preto. A palavra medo é fundamental. A palavra medo é fundamental para nós, mas eu acredito que ninguém tem medo do escritor negro, porque quase ninguém conhece o escritor negro. Você não pode ter medo se você não conhece. Tem alguma observação? Deu? Travou aí, Tom? Não travou, não. Isso É que eu queria meter minha colherzinha aqui. Não, você né? vai meter colher toda. Né? Só uma colherzinha de, Tá bom, vai lá. de café. Vai lá, bota lá sua Uma colher. colherzinha de café. Eu gostei que o Oswaldo começou com uma pergunta, que eu anotei ela aqui, para desenvolver no meio do papo, né, de boa. Então, assim, quem tem medo do escritor negro? Espero que ninguém. Por quê? Porque eu discordo com algumas coisas que o Oswaldo falou, porque são coisas dos nossos papos, assim, concordar e discordar. Eu acho que discutir ideias faz o movimento da literatura que fazemos, né? Então, veja bem, espero que ninguém tenha medo do escritor negro, porque um escritor negro, da forma que o Oswaldo colocou, que só um negro pode estar escrevendo algumas coisas, por mais que digam que isso é identitarismo, que não sei o quê, nós colocamos, eu sou escritora, eu conheço alguns escritores e algumas escritoras, e alguns pretendentes que precisa de muito exercício mesmo, para dizer, sou escritor, tal, escreveu e publicou, escreveu. Mas, assim, continuar a ser escritor realmente continuar escrevendo, sendo escritor negro, sendo uma mulher que escreve, é realmente meio complicado. Tem que ter mesmo uma gana, uma vontade. Não consigo parar de escrever. Se eu parar de escrever, eu deixo de ser eu. Eu acho que esse é um princípio básico. Eu conheço Oswaldo, Cuti, eu conheço Abelardo, conheço alguns que, assim, se eu parar de escrever, eu deixo de ser gente. Parar de escrever é uma coisa, agora, ser publicado é outra, né? Mas eu não paro de escrever e vou atrás de ser publicado. Mas espero que ninguém tenha medo do escritor ou da escritora negra. Por quê? Porque, a partir do momento que nós escrevemos de um ponto de vista de um Brasil que é relegado ao esquecimento, como Oswaldo falou, você escreve e te esquecem. Ou te relegam ao esquecimento. Quando um país não vê aquela parte que é traumática, não revê, é um país esquizofrênico, é o nosso. Então, espero que ninguém tenha medo, porque a partir do momento que nós trazemos outro ponto de vista, Carro do Êxito, Bará, Maréia, Ponciá Vicenço,
Águas de Barrela, a gente traz a verdade, a vida de um Brasil borbulhante que é colocado no esquecimento e tentado apagar. E a gente traz isso na literatura. O que é a literatura? Nós estamos mexendo com emoções, não só as nossas emoções enquanto cidadão negro, a emoção de uma nação que não nos vê enquanto cidadão. E fazer isto com arte, seja ele poema, conto, romance, é importantíssimo, porque a partir da literatura se cria um imaginário em que nós, homens e mulheres e crianças negras, deixamos de ser pivetes, prostitutas e temos toda uma interioridade cidadã. Pronto, Oswaldo, você puxou o dedinho aí para cima, eu parei. Eu poderia dar um pitaco antes de falar, Oswaldo? Poderia dar um pitaco antes de falar? É rápido, meu pitaco é rápido, mas já estou adorando isso aí, entendeu? Eu imagino na próxima FIA Araxá, vocês dois aqui em Araxá, entendeu? Presencialmente, nesse palco, fazendo esse debate. Mas assim, quando eu falei sobre essa questão do medo do escritor negro, esse processo de invisibilidade criminosa, intencional, que o negro, como escritor, independente da sua militância, se ele escreve apenas um livro, ou se ele vive da literatura, que eu acho muito difícil. Hoje tem acontecido mais, né? Nós temos vários autores negros vivendo da literatura, nesse sentido. Mas você imagina por que o Teixeira e Souza não está num panteão da literatura brasileira, se ele é um criador, criou o primeiro romance no Brasil, enfim, tem obras fundamentais que fundamentam, né, o início da literatura no Brasil. Por que a Firmina, só 100 anos depois, né, vem a ser destaque? Por que, por exemplo, a Ruth Guimarães, por exemplo, por que a Alta de Souza, Cruz de Souza, sabe? O Patrocínio, que é um grande romancista, tem 3 romances publicados nesse sentido. Por que é que a Carolina Maria de Jesus, Inajá Caetano, por que não se republica Inajá Caetano? Né? Então, assim, há um projeto nacional, né? Se não for temer, né, tudo que a gente fez lá de tecnologia, né, e a gente não só construiu igrejas, viu, Oswaldo, Miriam? Nós não só, sabe, embelezamos igrejas, fizemos oratórios, né, não só cascalhamos nas Minas Gerais, enfim, nós também criamos a tecnologia, a música, a literatura, e a gente fica sempre em segundo plano, como se tivesse assim, não pode botar esse pessoal não, que eles são muito bons, então eles podem apagar o nosso brilho. Mas isso tudo é uma provocação que eu fiz para vocês, tá? O medo de escritor negro, o medo do escritor e da escritora, né? Porque as pessoas temem a Conceição Evaristo, né? A hora que ela pisasse naquela Academia Brasileira de Direito seria um auê, né? Ou seja, teria atabaques ali, né? Teria tambores ali. Aqueles rituais seriam outros, né? Enfim, nós teríamos batidinha de limão, né? Não champanhe, sabe? Essas coisas assim. Então, é nessa provocação que eu fiz com vocês. Ô, Tom, Oi. Gostei da provocação. Tom, a minha preocupação não é nem apenas com o negro, é com o Brasil em geral. Olha o nosso país. Olha o nosso país. O brasileiro não conseguiu, até hoje, fazer da leitura, fazer do livro, como queria Proust, Marcel Proust, uma grande amizade. Na verdade, na minha opinião, o que falta para o escritor negro ou branco é fazer do livro uma grande amizade. E para que isso aconteça, é necessário uma revolução.
uma revolução na educação, uma revolução em tudo para que o negro, para que o branco. Essa questão não abrange apenas o negro. Eu moro numa vila de 30 e tantas casas. Várias pessoas que tinham alguns livros em casa vieram: ao seu Oswaldo, o senhor gosta tanto de livro, toma aqui. Me traziam todos os livros que não tinham, sem ter lido nenhum deles. Então, eu vejo assim, fazer do livro uma grande amizade, como muita gente na Europa já fez. Na Rússia, o russo é um grande ledor. Na França, no Japão, isso seria a grande revolução, ler. O brasileiro, acho que a média também de livros no Brasil não passa de 3 da população. Se, no geral, não se lê, você imaginou o leitor negro, leitor não, o escritor, o homem que escreve negro, como é que ele vai causar medo se ninguém o conhece? Ninguém sabe dele. Você falou da Conceição Evaristo. Quem lê Conceição Evaristo? Muita gente. Quem me lê? Quem lê a Miriam? Muita gente. Então, na verdade, nós temos uma elite que escreve. Não nos iludamos, nós somos uma elite. Como falou o Florestan Fernandes, o escritor negro, no prefácio do meu livro 15 Poemas Negros, que, por sinal, acabou de sair agora, pela Companhia das Letras. Agora já são 30 poemas. Agora já são 30 poemas negros, não são mais 15. Não. Dentro dos 30 tem os 15 também. Exatamente. Lindo isso aí. Muito lindo, hein? Muito lindo. Fundamental do Florestan Fernandes. Esse prefácio é histórico. Sim. Fundamental do Florestan Fernandes. O escritor negro, diz ele no prefácio do meu livro, é uma aberração. Dentro dos padrões da sociedade brasileira, escrever, publicar, é uma aberração. Eu espero até que muita gente se interesse pelo meu livro, não pelos meus poemas, não, pelo prefácio do Florestan Fernandes, saber se ele é ainda atual. De fato, a nossa sociedade não comporta ainda o escritor negro. Você é um escritor negro, você vive de escrever, porque você é jornalista. Então, eu considero o seguinte, eu sou jornalista também. O jornalista é o escritor a quem está vetada a imaginação. O jornalista não pode ter imaginação. Não deve. Quando o Cruz de Souza estava nos jornais, é outro também, todos foram jornalistas. E saiu um título, qual é? Em lugar de pavoroso incêndio, saiu vaporoso incêndio. Imediatamente apontado Cruz de Souza como autor desse título. Por quê? Porque ele era poeta. O jornalismo não admite a imaginação. Sendo que, na minha opinião, para terminar, não falar demais, é a mania que eu tenho. Até parece, né? O grande inimigo da literatura negra, a dificuldade, a diversidade que vem caminhando com as pessoas que querem escrever uma literatura chamada de negra, é o seguinte, é a imaginação. Maravilha. O escritor não sabe, o artista não sabe, ele imagina. É um tanto drástico. Mas então, a maior parte das pessoas negras que escrevem, elas não querem imaginar, elas querem tocar na chaga. Elas querem falar aquilo que acham que é um drama que pode ser captado na hora. Então, a imaginação peca. Então, a grande força, na minha opinião, é a imaginação. A imaginação que, segundo o Napoleão, ele move o mundo. E é a pergunta do Joaquim Nabuco: do que adianta a inteligência sem imaginação? Maravilha. Então, é necessário, na minha opinião, é a literatura negra. É isso. Imaginativa. Você é muito imaginativa, ou Miriam Alves? Eu vou dar uma admitida agora aqui.
Eu acho que a resposta é bará e maréia. É verdade. Sabe? Eu quero pegar o gancho do Quem Lê, do Oswaldo, que o Oswaldo fala a questão do leitor, e sempre foi uma grande discussão, quando a gente ainda convivia lá nos grupos e tal, que não existe, né, um leitor para os nossos textos. Inclusive, a gente fez lá o Encontro de Escritores, que até a gente discutia isso, né? Que quem são os nossos leitores. Então, voltando à questão de Cadernos Negros, tentando responder esse tipo de situação, eu acho que existem algumas máximas brasileiras que a gente tem que quebrar. Ou tipo, negro não escreve, negro não lê. Né? Então, eu acho que a questão de Caderno Negro começa a quebrar essas máximas, esses paradigmas, que eu ainda acho que ser escritor, você tem tudo que diz que tem que ser escritor, mas tem que ter exercício também, tem que escrever, exercitar e tal. Não assim, eu vou escrever um livro... Quantas frases você escreveu? Nenhuma, mas meu livro vai bombar. Não é. É escrever, jogar, escrever, jogar. Isso eu sempre tive comigo presente. Então, assim, em termos de Cadernos Negros, a gente pegava os Cadernos Negros e ia nos lugares onde diziam que negro não lê. Nós íamos nos bailes, nós íamos nas escolas de samba, nos terreiros, líamos poemas no palco e vendíamos livros. Nesse sentido, acabamos percebendo que existe, sim, leitores para aquilo que a gente estava fazendo, porque os leitores se viam naquilo. Porque a literatura chamada de literatura brasileira, ela filtra os escritores negros, alguns muito poucos, né? Um era mulato, o outro tinha alma branca, e o outro era bêbado, e por aí vai chegando o mais que não dá para pagar, porque eles escreveram para caramba e eram ótimos, né? Então, assim, fora isso, não tem uma literatura que eu me veja. Mesmo no imaginário, mesmo na tragédia, mesmo, sabe, que fale aquilo que está doendo em mim, que eu possa me imaginar ser, por exemplo, falando dos meus romances, eu posso ser Bará. Qualquer criança negra pode ser Bará. Qualquer criança branca, que foi a minha grande admiração quando eu estava dando uma palestra, umas meninas brancas vieram dizer para mim que elas eram uma das personagens desse livro, que é uma personagem negra, que é a Odara. Nossa, se encontrar dentro da Odara. E para mim, enquanto escritora, isso foi muito importante, porque assim, eu jamais me coloco no lugar da Bertoleza. Nunca. Eu jamais quero ficar no lugar da Neguinha, do Monteiro. E eu jamais... O Neguinho do Pastoreiro. Essas coisas me causavam um pesadelo. Né? Quando nós começamos acertando, errando, tentando acertar, discutindo, é literatura, não é literatura, e que não sei o quê, mas não parando de fazer. Fazendo, levando lambada por fazer e por não fazer também. Procurando um caminho. Que literatura negra é essa? Não é branco que vem dizer para mim como é que eu vou fazer minha literatura negra. E não é homem que vem dizer para mim como é que eu vou fazer minha literatura negra feminina. Eu vou procurar. Eu vou sair procurando. O que é procurar? Escrever. Agora, a questão do leitor. Eu tenho tido algumas experiências muito interessantes. Acabei de ter uma agora no Ler, né? No São Carioca do Livro. Que são
pessoas que estavam lá, que tinham lido, e se colocando no lugar das histórias que eu conto. As histórias que eu conto. As histórias que eu conto aqui. E as histórias que eu conto, os poemas que estão aqui, 317 poemas, não pensei que eu tinha escrito tanto. Aí, assim, de escrito eu escrevi bastante, publicado. Aí, assim, então, a nossa literatura tem leitor. Nossa literatura tem mercado, porque se não tivesse mercado, a Companhia da Letra não estava publicando Oswaldo de Camargo. A Fósforo não estava me publicando. Porque nós agitamos um pouco a chamada literatura nacional, eu chamo de placas tectônicas. Nós estamos escrevendo. Se o pessoal do Islã precisa falar do tiro que acabou de levar, tem gente, eles escrevem, tem gente ouvindo e repercutindo aqui. Então, assim, a literatura negra, para mim, ela vai ser... Não é um conceito em construção do professor, não, porque o conceito em construção é a literatura nacional. E na literatura nacional cabe vários saberes, e o meu saber não é colocado na literatura nacional enquanto literatura. Ele é colocado como autoria negra. Eu não sou autoria negra, eu sou escritora de literatura negra brasileira. Eu não sou afro-brasileiro, eu sou escritora de literatura negra brasileira. Pronto, Tom, você não aparece aí, eu continuo falando. Mas eu estou aqui, te vendo, te vendo e te ouvindo. Aí eu vou falando, Mas olha, Miriam, se não fosse... preocupar e não ficar falando, comendo a fala do outro. Não, se não fosse para você falar, você não estaria aqui. É um respeito, é um respeito. Se não fosse para você falar, você não estaria aqui. E o maior respeito é te ouvir. Esse é o maior respeito. Não, mas assim, o respeito com, por exemplo, o Oswaldo fala assim, eu falo demais. É um respeito. Eu falo, pô, acho que eu estou falando demais. É um respeito, porque a gente vai falando. Não, mas a gente está tão podado de falar que a gente fica, nós mesmos nos autocensuramos, né? Nessa questão de falar. Na verdade, não, Tom, eu vou... Assim, na verdade, é um respeito. O Oswaldo fala bastante, eu também falo. Oui. Por que nós falamos bastante? Porque a gente escreve bastante, Isso. a gente pensa bastante, a gente lê bastante. Eu gostaria... E tem o que falar também, né? Fala, Oswaldo. Uma brecha. Se me permite uma brecha, eu gostaria de não terminar este encontro sem trazer um nome aqui, pelo menos, do escritor mais antigo que nós temos, que é o Carlos de Assunção. O segundo sou eu, com 85 anos, o Assunção com 93 anos. A importância fundamental do seu poema Protesto. Sim. Por final, a Companhia das Letras publicou Protesto há 2 anos. Então, o poema dele, Protesto, foi contrapondo-se ao meu poema Grito de Angústia, que engendrou esperanças e desesperos dentro da coletividade na década de 60, 70, e continua válido até hoje. Então, eu quero homenagear o Assunção, trazendo pelo menos uns 4, 5 versos dele, de protesto, escrito em 1958. Mesmo que voltem as costas as minhas palavras de fogo, não pararei de gritar, não pararei de gritar. Senhores, eu vim ao mundo para protestar. Mentiras, ouropéis, nada me fará calar. Esse foi a grande marca, foi o poema que marcou esses 60 anos a nossa literatura, que nós queremos teimosamente chamar de literatura negra. E é admirável que os dicionários de literatura não tiveram coragem até agora
os compêndios de literatura, não tiveram coragem até hoje de colocar literatura negra e trazer o conceito do que ela realmente significa. Há muita gente que ainda confunde literatura negra com literatura gótica. Tá? Literatura negra é literatura do negro e da negra. Gótico é literatura do espanto, do escuro, do medo. Então, esta homenagem eu quero lembrar pelo menos o nome do Carlos de Assunção, que teve uma importância fundamental nesse nosso trajeto. Muito obrigado por isso. Se você me permite, Oswaldo, você fez uma lembrança que para mim é muito cara, que é o Carlos Assunção. Esse poema ele escreveu em 1958, né? Eu tinha 6 anos. Em 1983, estava o Assunção na União Brasileira de Escritores, declamando esse poema no meu primeiro livro, Momento de Busca, que está fazendo 40 anos. Então, essa coisa assim, impedem que a gente chegue em nós mesmos e a gente chegue no outro, mas não impedem muito, porque assim, quando eu conheci Assunção, eu não conhecia Assunção, eu conheci o poema de Assunção, declamado lá na União Brasileira de Escritores, no lançamento de CUT, do Batuque de Tucaia. E fiquei apaixonada, tinha alguém declamando, fiquei apaixonada por aquilo, era aquilo que eu estava esperando, aquilo que eu estava querendo, aquilo era eu. Né? E depois ver o Carlos Assunção, eu tenho uma foto, é que eu mudei tanto que eu nem sei onde está essa foto, está dentro de um livro, assim, Assunção declamando esse poema de braços abertos e atrás meus livros, assim, eu digo, querem nos calar, querem nos ocultar, querem dizer que nós somos autoria negra, querem dizer que nós somos afro, querem nos diluir, porque enquanto fala literatura negra, a gente está lidando com ideias, com pensamentos, com imaginário. Literatura negra. Né? Mas para encarar isso, tem que encarar que existe uma literatura branca. Né? Fica difícil. Nesse sentido, tem medo. Nesse sentido, sim. Agora, assim, então, quando eu vejo a palavra se movendo, eu tinha 6 anos. Quando eu tinha 30, a palavra veio a mim que estava escrevendo meu livrinho. Né? Que eu releguei até quando fizeram aqui. Até quando o Leonardo fez esse livro, eu estava renegando. Falei, não, aquele não é livro, aquilo não é poema. Ele falou, opa, ele pôs tudo. Mas, então, assim, eu consagro com você essa sua homenagem ao Carlos Assunção. Mesmo que voltarem as costas à minha palavra de fogo. Não pararei de gritar. Não pararei. Olha, excelente lembrança do Carlos de Assunção. E o Oswaldo tem essa propriedade, né, de trazer coisas tão referenciais para a nossa memória, né? E o Carlos de Assunção está aí, né? Enfim, e continua com aquelas ideias dele. Se ele pudesse, ele estaria ainda botando fogo em muitas coisas, mas é muito bonito, Oswaldo, quando você traz isso, e é tão importante quando essa liga ela acontece, é como se ligasse os conectores e as luzes vão acendendo, Miriam, sabe? Vão acendendo assim. Tem um fio, E eles tem um fio que conduz. Exatamente. Eles vão acendendo, assim, vai acendendo aquela luz. Eu vi a noite no... Porque assim, o Carlos Assunção lá na Frente Negra. Sim. O Carlos Assunção no Quilomboje. Sim. O Carlos Assunção na Poemas da Periferia. O Carlos Assunção no Islã. Entendeu? Existe, com esse protesto, essa coisa assim, sabe? Ele está atravessando gerações e continua sendo o grande Carlos de Assunção. Né? É isso. A única coisa, me permite, é uma brecha, que eu lamento muito, que eu cobrei dele veementemente quando estive em Franca,
com o Cuti, meu filho Oswaldinho, o Vadico, e o Abelardo, foi o seguinte: Assunção, pelo amor de Deus, escreva as suas memórias. Oh, Deus. Você imaginou, seu Assunção? Você imaginou, seu Assunção, escrevesse as suas memórias? Mas ele não poderia escrever, não vai escrever agora, não vai escrever mesmo. Dita para alguém, pô. Dita, grava. É outra história. Ditar é uma coisa. Ô, Miriam, vou dizer aqui um negócio aqui. Oswaldo de Camargo, escreva as suas memórias, Oswaldo de Camargo. Elas estarão prontas no fim deste ano. Oh, olha o spoiler. Vem, Olha o spoiler do Oswaldo de Camargo. Ano que vem saem as minhas memórias. Oh, maravilha. Não há de ficar pedra sobre pedra, Miriam Alves. Não há de ficar pedra sobre pedra. Só não pede para escrever a minha. Eu tenho obrigação, eu tenho obrigação de escrever essas memórias, pelo seguinte: há um largo período, há decênios, que se eu não falar a respeito, não há possibilidade de alguém falar, porque depois da Assunção eu sou o mais antigo. A geração da Miriam, que estão beirando aí 70, 65, 70, que é o Curti, o Abelardo... Eu tenho 70, eu tenho 70. 70, o Abelardo tem 70, o Curti tem 71. Essa geração tem um coletivo, há um coletivo dessa geração. Então, todos eles poderão rememorar, trazer à tona nomes, pessoas esquecidas, etc. A minha geração, se eu não trouxer isso à tona, não há quem vai trazer. Não vai, não. Então, não há como, porque é uma questão que não tiveram contato, não ouviram falar. Lino Guedes, foi necessário que eu escrevesse no Jornal da Tarde uma matéria para que o Lino Guedes começasse a ser trazido de volta. 51, morre em 51, 1951, e ninguém mais sabe do Lino Guedes, Lino Pinto Guedes. No entanto, é um autor importantíssimo, e pode-se atribuir ao Lino Guedes o reatamento com a literatura que fez o Cruz de Souza. Ele não tem nada a ver com o Cruz de Souza em questão de estilo, etc., mas a temática quem reviveu foi ele. Sim. Então há muita coisa. Bom, vamos esperar essas memórias do Oswaldo ansiosamente. Assim, eu vou dar um pitacão aí, assim, quando o Oswaldo fala isso da geração dele, do Assunção, né? E ele e o Assunção estão aí vivos, né? Nossa memória viva, graças a Deus. E ele aponta para a minha geração, que tem 70, 71, até 75, que é os que continuaram, né? E levando pancada, porrada e fazendo os obcecados. Então, assim, ele fala do coletivo. Sim. Então, a grande diferença que eu marco, que é essa literatura negra contemporânea, é esse coletivo, né? Que esse coletivo para mim é uma escola. É assim, a diversidade junta, discutindo, brigando, não é, se abraçando, se tretando. Esse coletivo que dá a força para esta literatura, porque literatura são várias ideias, várias formas de escrever. Não é uma forma só, por isso nós somos literatura negra brasileira, porque a partir das memórias, das lembranças do Carlos da Assunção, Oswaldo de Camargo, e vem e tal, chega em 78 um coletivo. Nesse coletivo se discutiu muito o que é que a gente quer fazer, que literatura é essa, é isso, é aquilo, brigamos, não brigamos, fizemos as pazes, mas a literatura está aí, porque literatura é isso, é vida em movimento. É isso aí que eu queria falar.
Bom, olha, eu Ai, não pede para fazer as minhas memórias, não, porque eu vou colocar merda no ventilador, tá bem? Então, melhor não tá. pôr. Adoraria ver merda no ventilador, Oswaldo. Ah, tem que comprar papel higiênico. Ô, pai nosso. Olha, muito obrigado demais aqui pela essa conversa, esse bate-papo. Realmente foi um bate-papo, né? Como a gente tinha imaginado desde o início. Miriam, Oswaldo, enfim. O Oswaldo deu uns pitacos ali de verso, mas a Miriam não deu nenhum pitaco de verso, não leu nenhum nada do seu livro, da sua obra nova, né? Está aqui, Bom, poemas reunidos, e quem quiser conhecer em profundidade toda a essência da Miriam Alves, por favor, ó, esse livro aqui é importante para isso. Enfim, Oswaldo, olha, mais uma vez obrigado e te agradeço bastante. Adoro demais conversar com você. Você está com a camisa com a estampa da Carolina Maria de Jesus. Você que a conheceu, né? Que a conheceu, que cometeu um verso a respeito dela lá nos anos 60, né? Um soneto que não foi assinado. Eu já tinha passado a fase do soneto. E no Níger, que por sinal vai sair Níger na íntegra até outubro, novembro. Vai sair Facsímile da Maravilha, revista Níger. maravilha. Mas Eu eu descobri que o soneto era seu, tá? Só para você saber. Vamos lá, Miriam, para a gente. Vamos ouvir olha, a Miriam. como eu falei demais, eu Ui. vou ler um verso pequeno, né? Aqui, o que você diz aqui é a essência do publicado, né? Bem, a editora está pedindo os inéditos. Eu falei, gente, tem inédito pra caramba ainda, assim, não pensei que eu escrevesse tanto. Aí eu vou dar uma de humildade, igual ao Oswaldo. Se são poemas ou não são, não sei, mas para mim são. Então, o poema chama 13, 1978 a 2013. Continuo nos matando por acidente fatal e se desculpando em rede nacional. Um poeta, um poema, um verso não salvo. Um poeta, um poema, um verso não salvo, nos versam. Obrigada. Aí, Muito bem, muito bem. bom, olha, brigadíssimo. Quero que vocês voltem aqui a Flieraxá e espero que vocês possam voltar aqui presencialmente. Seu Oswaldo, meu grande amigo, Miriam. Miriam agora está no Rio de Janeiro, né, Miriam? Então, Estou morando em Maricá. Maricá, que é um paraíso, 3 né? quilômetros da Conceição aqui. De vez em quando eu vou lá. Um paraíso, paraíso. Maricá está virando o celeiro dos artistas aí, negros. É o quilombo. O quilombo, enfim. Mas, olha, obrigadíssimo. E a família Flieraxá, quer deixar um abraço para vocês. Muita força, muito axé e sigamos em frente. Aqui com a programação da Flieraxá, ouvimos a Miriam Alves, essa poeta, romancista, né? Porque a vida da Miriam fica ali naquele fronteira entre o romance e a poesia, mas ela é bela e é impotente nas duas formas. O Oswaldo, que é o nosso papá, né? Da poesia, do pensamento, esse é um pensador, né? Do movimento negro literário brasileiro. Então, até a próxima programação. Um abraço a todos e fiquem. Eu agradeço, Tom, a oportunidade que você me deu. Viu? Que vocês me deram, aliás. Muito obrigado. Obrigada por estar com o Oswaldo. Obrigado também, Miriam. Obrigada, Oswaldo. E obrigado por estar esse lugar tão importante aqui, que é o Flieraxá. Né? A gente precisa papear mais, hein, Oswaldo? Olha só. Beijo. Tchau, Tom. Obrigado pelo convite. Beber um vinho. Beber um vinho. Beber um vinho. Beijo. Cuscuz eu levo. Tá bom. Beijo, querido. Pronto. Muito obrigado.